Olá pessoal, aqui é o Alfredo Júnior Paola Albrecht, professor da Universidade Federal do Paraná, professor do grupo Supra Pesquisa. Estamos aqui na parte 2 desse vídeo sobre capim pé de galinha, Eleusine índica, pensando em buscar soluções para o controle dela, né, para os nossos amigos agricultores, técnicos de campo e assim por diante. Nós estamos aqui no trabalho, um dos muitos experimentos conduzidos nesses últimos anos. Esse aqui é TCC de um orientado nosso, um ótimo orientado, Daniel, que vem conduzindo. Aqui são 15 tratamentos só, né, 15 tratamentos vezes 4 repetições, 60 parcelas. Nós tivemos vários outros experimentos nesses últimos anos, pensando no controle dele, né, possibilidades para o controle e também coletas no campo para monitoramento do status de resistência, que a gente falou bastante no vídeo anterior, para saber a resistência a quais herbicidas ele tem. Lá, a glifosato, lembra, inibidor da PSPS, a quais graminicidas têm resistência ou não, e entender como está o cenário de resistência na nossa região e outras regiões aí do país. Tá? E aí pensando no controle então, pessoal, esse é um pior cenário, onde você vai ter o capim pé de galinha entulcerado já, grande, já bem desenvolvido, vai ser o pior cenário para controle, ok? O bom seria controlar ele pequeno que antes de perfilhar, mas o capim pé de galinha é interessante, ele já emerge, dali a pouco ele já solta, já vai perfilhando já após as primeiras folhas. Então ele tem essa característica dele, o capim pé de galinha, né, nesse sentido. E aí o ideal seria controlar já desde a emergência o banco de semente, para não deixar emergir, como a gente está vendo até ao redor do próprio experimento aqui, que a gente fez gradagem ao redor dele, e aí tem fluxos novos desse capim pé de galinha. Outras plantas também, mas nessa área principalmente o capim pé de galinha. Então o ideal seria o quê? Primeiro, usar bons pré-emergentes. A gente não recomenda a gradagem, obviamente, né? Mas se fizer a gradagem, o pré-emergente é mais essencial ainda. Senão na área normal, que a gente tem sem gradagem, o bom pré-emergente. Então tem vários pré-emergentes que têm um bom controle, os pré-emergentes que a gente chama graminicidas, né? Vão ter um bom controle sobre essa espécie, tá? Então desde lá do S-metalacor, sulfone, clomazone, tem um bom resultado para também, inclusive formulações mais logo microencapsuladas. E vão se somando misturas de pré-emergentes, a velha trifluoralina, a pendimetalina, desde que o ambiente seja favorável, né? E aí vão vindo misturas desses que eu acabei de citar com outros, né? Então misturas de sulfone com climaxazina, assim por diante, outras misturas aí de S-metalacor, e aí vai, pessoal, misturas com clomazone, e aí com outros herbicidas pré-emergentes vão ampliando e vão melhorando o espectro de controle, não só para o pé de galinha, mas para outras plantas que tenham eventualmente nessa área. Então, beleza, pré-emergente. E aí, se o cenário já está ruim como esse, o primeiro ponto que eu já destaco de início, uma aplicação só não vai resolver, pessoal, vai ter que ser 2 ou 3 aplicações, intervenções que a gente chama, tá? Para poder ajudar no controle dessa planta. Aqui nessa área, esse experimento está com 40 dias hoje, a gente fez uma aplicação só, de forma geral, né? Simulando alguns cenários nesse sentido, né? Então fez uma primeira aplicação, tem cenário que a gente fez roçada, sem roçar, até nas parcelas que a gente está aqui a gente simulou roçada, para depois fazer a aplicação logo após a roçada, simulando esse cenário. O cenário de roçada já entrando nesse sentido, o primeiro cenário de roçada, a gente fez 2 cenários, não só nesse, mas em outros experimentos. Então fazendo a roçada dele e aplicando logo em seguida, no mesmo dia, tá? Simulando seja uma roçada física ali mesmo, seja a colheita, por exemplo, a colheita da soja, que é bem baixo, e aplica no mesmo dia o herbicida. O herbicida é esse, a gente testou graminicidas, testou glufosinato de 4, que eu adianto para você de antemão. Ajuda o controle? Sim, ajuda, mas não vai chegar a controles muito altos, lá próximo a 80%, 90%, 100%, mas ajuda sim essa aplicação logo após essa roçada. Aí, após a roçada, esperou, por exemplo, 10 dias, que a gente simulou nesse experimento, em outros também, a planta rebrotar, aquela rebrota jovem, aquela rebrota bem vigorosa, e aí fazer a aplicação nessa rebrota jovem. Aí sim a gente alcançou resultados um pouco melhores de controle, mas não também chegando lá próximo a 80%, 90%, 100%. Porque é uma planta grande, bem desenvolvida, então ela vai pegar, sim, ajudar no controle, mas ela vai rebrotar mais uma vez, vai precisar de uma segunda aplicação, às vezes uma terceira, dependendo do tamanho dessa touceira. Tá? Então beleza, roçada primeiro, pode ajudar sim em alguns cenários, aplicação logo após a roçada sim, ajuda um pouco o controle, mas a aplicação depois que a planta rebrotou, essa rebrota jovem, vigorosa, ajudou um pouco mais esses últimos resultados nossos, ok? E aí pensando na planta já perenizada, a touceira, como vocês estão vendo aqui. Talvez você está olhando de longe, parece, tal controle foi até bom. Não, mas ela já rebrotou bastante. E ela rebrota principalmente nesses nozinhos dela. Ela vai rebrotando. Tá? Então aqui foi uma aplicação, né? Próximo 40 dias ela já está bem rebrotada. Já precisaria de uma nova aplicação. Aí nessa primeira aplicação, como a gente comentou no vídeo anterior, vai variar do que tem resistência. Se tem resistência a FOP, a gente vai trocando os produtos. Agora se tem a todos, uma resistência a todos que eu digo, glifosato, e dentro dos inibidores associados, FOP e DIN. A gente já usa algumas estratégias. Quais estratégias? A gente vem utilizando bastante o glufosinato associado a FOP e DIN, por exemplo, nesse experimento tinha com glufosinato com aloxifop, com xalofop, glufosinato com clitodin. Essa mistura tem sido interessante em vários dos nossos experimentos para melhorar o controle, e até nessas misturas entrando com protóx junto também. Tá? O protóx junto, mesmo com o glufosinato e o graminicida, e às vezes o protóx junto
somente com o glufosinato já tem ajudado. Então, pensando no controle, como a gente falou, a possibilidade de associar o glufosinato a inibidores da protox. Desde o carfentrazone, por exemplo, não tem efeito nenhum no solo, né, não tem efeito de carry-over para cultura subsequente, até outros protox, o safenacil, o flumeoxazin, o tiafenacil, que é mais novo, né, eles podem auxiliar bastante nesse controle da gramínea, pelo sinergismo que vai ter o glufosinato com o protox. E aí a gente vem trabalhando nesses experimentos junto com a associação também o graminicida, como o cletodin, em alguns trabalhos auxiliou bem, mas pode ser outros graminicidas, como a gente vem falando, de acordo com a gente vai observando o estado de resistência e assim por diante. Aí faz uma primeira aplicação, rebrota uma segunda, às vezes uma terceira aplicação para ter esse bom controle, para ter esse controle eficiente dessa planta extremamente complexa, extremamente problemática. A gente vem tratando, né, e vem tendo, assim, muito medo, muito receio do aumento dessa planta, aumento dos casos de resistência e assim por diante. Então faltam ferramentas, ela vai brotando, vai crescendo, vai se desenvolvendo, a gente tem que estar sempre atento à nossa área, para tentar controlar no menor estágio possível, se necessário fazer aplicações sequenciais para ter esse bom controle, esse controle otimizado, tá? E usar um bom pré-emergente. Usar um bom pré-emergente para ter o bom controle dentro da cultura, ter essa dianteira competitiva, esse aumento do PAI, período anterior à interferência, para ficar tudo muito mais fácil, muito mais favorável nesse nosso cenário de produção. E assim a gente encerra mais um desses vídeos, agradecemos aí quem nos segue, quem nos acompanha, e até uma próxima.